Mais uma vez, estamos aqui no Conexão Aberta com meu parceiro de trabalho, Reinaldo dos Santos. E hoje teremos um debate com Aline Soares e Paula Sidéria. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui nesse programa. E hoje vai ter emoção, hein? É, mas olha, só com emoção e tudo. Vai ter emoção, mas hoje você não vai ser entrevistado. Eu vou te entrevistar. Poxa, sério? Claro, a Olha emoção, aí. se você achou que você Poxa ia aqui ficar vida. fazendo perguntinha. Ai, que beleza. Então vamos lá. Olha, é um prazer estar aqui novamente no Conexão Aberta, né? Mais um. E assim, recebê-la, né, no meio das mulheres, olha só que Reinaldo maravilha. entre suas mulheres, além Olha da esposa só. e a filha, e tem mais mulheres na vida dele. Eu já passei por isso, viu? Eu já cheguei a morar com 4 mulheres. Eu, minha esposa, 2 filhas e uma sobrinha que fazia faculdade, acabou morando comigo um bom tempo. Né? Mandar um abraço para Jennifer, veterinária hoje. E assim, é uma honra estar aqui com vocês. Jennifer é o nome que traz uma grande força para a Aline, né, Aline? Aline? Jennifer Augusto me ajudou muito. É? Era minha parceira de pedagogia. Hoje vai em novembro vai ser o mestrado dela, a tese do mestrado. Estarei lá dando essa força. Bacana. Jennifer é uma amiga da Aline, vou falar brevemente. Sim. Na verdade, a Aline tinha dificuldade de leitura. E a Jennifer lia para ela e fazia áudios. Quando a Aline trabalhava de empregada doméstica, ela ouvia o áudio para gravar as aulas e poder fazer as provas. Olha aí. Então esse nome Jennifer tem um grande significado para ela. Olha aí. A importância na sua vida, né? Olha aí, olha que beleza, hein? É uma sobrinha minha também. Aqui hoje nós vamos ter histórias emocionantes, Olha né? aí, que bom. Eu vou fazer uma breve apresentação da Aline e da favor. Paula Sidéria para você. A Aline foi minha aluna na Zumbi dos Palmares. A Aline tem uma história de vida muito marcante. A Aline veio de ser uma empregada doméstica. Hoje em dia é uma escritora de livro, não só a nível Brasil, mas internacional. E ela conta as nossas histórias, os nossos ancestrais. A Aline mora numa comunidade próxima ao Capão. E a Aline hoje é referência para a população negra. Não só para a população negra, para a população da comunidade dela, que ela vai falar o nome da comunidade dela, Sim. mas referência para a família dela também. Porque a família da Aline também não acreditava que a Aline podia chegar onde chegou. E olha aí. Paula Venceu. Sidéria, advogada, foi policial civil por anos, e hoje ela ministra 12 anos, e hoje ela ministra a carreira jurídica. Eu estou entre amigos, estou entre o Isso Reinaldo, aí. que é nosso vereador, Paula, minha amiga de muitos anos, Aline, minha aluna querida, que nos enche de orgulho pela sua trajetória e por onde você está. Olha, foi empregada doméstica, hoje é escritora, é sambista, né? Que ela gosta que fala que é sambista. Eu esqueci dessa parte. Eu esqueci dessa parte, Ela é sambista. Ela gosta de falar da escola dela. Eu sou... Na minha Sambista, família... Na minha família tem vai, mas eu sou verde e branco até a morte, né? E hoje eu estou em Império de Casa Verde. Então, mas porque é problemas de, né? Mas, Pula essa parte. Mas o samba traz alegria. O samba nos enche, né? E o Reinaldo é Dragões aí, que eu vi o Reinaldo outro dia nas Dragões. Eu tava lá com o presidente Tomate lá e foi bem bacana. Ele me recebeu muito bem. E a Paula é Vila Maria, que é todo eclético, né? Vila Maria, olha aí, meu Deus. Jorge Freitas, grande amigo, Tomate, grande amigo também. Mandar um abraço pra eles lá. Mas nós vamos começar com você, Reinaldo. Vamos lá. Reinaldo, eu queria que você falasse, você já tá há mais de 100 dias na sua gestão aqui em Cajamar. Sim, Eu já queria estamos que você chegando a falasse... 200 já. Então, aos 200 dias. 200 eu queria dias. que você falasse um pouquinho da sua gestão nesse período, o que você acha que mudou. Agora essa é a parte fácil, daqui a pouco vai vir a parte Olha difícil. aí que coisa, viu, gente? Olha, estamos aí nesse primeiro 6 meses, né? Tá terminando agora 6 meses, terminou ontem, né? Vai dar 200 dias no dia 20 e pouco agora de julho. E foi uma experiência boa, né? Tá sendo uma experiência boa. Nós estamos chegando com algumas ideias, inovações, e o pessoal, né, os meus nobres colegas estão aceitando. Eu estive lá no Tribunal de Contas conversando com o conselheiro Dimas, né, Dimas Ramalho, onde nós, vereadores da cidade, estamos indo buscar conhecimento para poder fazer coisas que não aconteciam aqui na cidade, sabe, doutora? Então, estamos com vários projetos novos. Um deles é a câmera na rua,
uma coisa que Isso que veio você lá já do falou no Fábio. nosso programa. Eu Já. quero ver E esse já projeto, hein? E já colocamos, foi aprovado na última sessão, né? Em junho, foi aprovado agora em junho, né? Desse ano. Câmara na rua, igual São Paulo, onde nós vamos levar a Câmara Municipal para a periferia. Então vamos pegar os bairros os mais carentes e vamos estar indo com os vereadores para ouvir. Então tem vários projetos interessantes, né? Fora as leis, hoje nós aprovamos uma lei junto com o prefeito, foi sancionada a lei do Festival Gastronômico da Mandioca. O que é isso? O bairro do Polvilho, em Cajamar, chama Polvilho e ninguém sabia o porquê. Eu ia Então, te perguntar também, por que polvilho? porque o Polvilho, lá era uma fazenda de mandioca, foi a última fazenda que aqui na nossa região tinha acabou a escravidão, tínhamos escravos aqui no Polvilho, né, que nós levantamos, estudei toda a história, foi a última da região, a família tinha uma fazenda de mandioca e os escravos que faziam a plantação e fazia o polvilho. E esse polvilho era mandado para o Brasil inteiro. Então foi a última. E aí eu fui, pesquisei e falei, vamos fazer uma lei para onde a igreja pediu para nós, e é onde foi aprovado isso, onde vai ser isso, entrou no calendário cultural da cidade. Então tem esse projeto, tem também outros projetos que eu considero importantes, né? Na questão das mães atípicas, né, onde também já foi Mas aprovado. é por isso que essas duas estão sentadas aqui hoje. Olha aí, que não é por interessante. acaso, a Aline é uma mãe Interessante. atípica. E a Paula Que bom. atua na área de mães atípicas. Então, Excelente. essa junção não foi em vão. Olha aí, que maravilha. Então, olha, é uma luta, né, que eu conheci esse lado das mães atípicas, sabe, Aline? Foi quando, saindo em campanha na rua, eu fiquei 4 anos, né? Vocês talvez não conhecem. Eu fiquei, na última eleição 2020, eu perdi por 6 votos. E esses 6 votos, né, me fez eu fazer um trabalho diferente, que era o quê? Falei, eu vou ficar 4 anos na rua conversando com as pessoas. Então, eu fiquei 4 anos fazendo reuniões, conversando com famílias, e eu conheci, mandar um abraço para a Jane, que é uma mulher também forte do serviço social da cidade. Ela falou, Reinaldo, pô, você está indo em várias casas, mas eu vou te levar para você conhecer algumas famílias. E o que aconteceu? Só me levou em mães atípicas. Só me levou para me conhecer essa realidade. E o pessoal achava que isso era uma modinha, sabe? Aqueles negócios, todo mundo tá falando de mãe atípica, você vê no ônibus escrito, né? Eu falei, pô, aí quando eu tomei esse choque, doutora... Choque de realidade. Realidade pura. E sabe aonde que está a maioria das mães que não tem o suporte? Elas estão na nossa periferia, nas comunidades, aonde eu senti um dia que eu entrei numa casa e a mãe falou assim, ó, faz 1 ano que eu não saio dentro de casa. Aí eu fui conversando com ela, falei, mas por quê? Porque eu não consigo sair com a minha filha de dentro de casa, porque ela tem um nível muito forte, agressiva, e ela tá aqui dentro de casa. Eu fiquei 1 ano aqui. Eu falei, mas só não sai para lugar nenhum, não. A sociedade não me entende. Ela não entende, meu filho acha que a minha filha é mal criada, tal, e eu não vou nem no shopping, não vou em lugar nenhum, eu tô aqui. Eu falei, não, nós temos que pensar em algo. E eu fui conversando com outros pais, outras mães, uma prisão, né? Ela se torna uma prisioneira prisão. dela mesma, da situação que ela vive. Que vive. E aí eu conheci, falei, não, se Deus me permitir de eu chegar, nós vamos defender essa causa. Porque assim, a criança não tem nada a ver, ali é uma criança, eu falo até inteligente. São todas inteligentes, com níveis maiores que o nosso. Só que elas precisam de um cuidado. E o serviço municipal de todas as cidades tem que enxergar essa parcela da sociedade. Então, olha, vai ser um prazer a gente estar conversando aqui com 2 mães que defendem isso junto comigo. Eu tenho certeza que vou aprender mais um pouco, né? Tem uma que fez, na campanha, ela fez um vídeo para mim. Depois da 4ª vez que eu fui na casa dela, ela se soltou e virou minha amiga. A menina, 16 anos, atípica, com grau, já estuda tudo, mas ela ficava no cantinho na sala, não vinha até a gente, ficava. Depois, na 4ª vez, ela falou, não, veio, se aproximou,
e falou, vou gravar um vídeo para você pedindo voto, porque você vai nos ajudar. E ela quer ser médica. Olha que bonito. E eu Pegou falei, confiança, né? pegou Eles precisam confiança, eu pegar falei, eu quero ser confiança, né? médica. Aí eu contei a história da minha filha, que hoje eu tenho um filho que se formou em Direito, é colega de vocês, tem uma que é dentista, né? E a Joana, que é farmacêutica. Então a Tainá, que é dentista, ela não é, mas nós sofremos muito com ela. Ela tinha epilepsia desde 2 anos. E é aquela criança, sabe? Aquele filho que você fala assim, não vai se formar nunca. Sabe, o pai, eu como pai, sabe, doutor? Eu falei, não pode ser. Ela não vai se formar. Ela ia para a escola. Um ano eu pedi para a escola reprovar. Teve um ano que eu falei assim, não, essa menina não vai conseguir acompanhar nunca. E aí, ela terminou o ensino médio e falou, pai, eu quero fazer odonto. Você imagina, Aline, eu olhei para ela e falei, filha do céu. Que emoção, né? Que emoção. Mas na hora eu não fiquei emocionado, não. Ficou com medo? Eu fiquei. Ficou com medo. Fiquei com Não, medo. ele ficou com medo da situação da filha, olha. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus, a minha filha fazia odonto. Eu falei, eu pobre, como que eu vou pagar um curso de odonto caro? Mas eu nunca tiro o sonho de ninguém. Porque odonto, né? Mexer com sangue, com dente, né? Falei, mas tá bom, filha, vamos lá, vamos fazer o curso. E ela começou. E por sinal, foi a filha que me surpreendeu positivamente. Ela não ficou com uma DP. Ela terminou o curso no período normal. Eu sofri, viu, doutora? Meu Deus, como é caro esse curso. É caro. Não é só pagar a faculdade. A cada 6 meses eu gastava entre 8 a 10 mil reais em equipamento. E isso fazia no cartão. Aí chegou uma época que eu falei assim, Não é o cartão ali, não é o cartão. É o ali, cartão né? ali. Não é o cartão. Passei o cartão e falei, se atrasar, importante, porque eu fiquei muito feliz pelo que ela estava cada semestre rompendo. tornando, Virou né? vice-presidente lá na faculdade, coisa ela me surpreendeu. Hoje ela já é formada, tem o consultório dela também, com bastante dificuldade, a gente deu uma ajuda, mas assim, né, a gente tem que contar essas histórias porque é um sonho e é a vontade e é aquele esforço, a perseverança de conquistar. Não desistir, né, Não Reinaldo? desistir, Não ficar desistir. firme junto, né? Deus da política, que vocês me perguntaram também. Não candidatei, não ganhei na primeira vez, essa é a terceira vez. E a gente muitas vezes sofre um pouco de uma barreira, né, pela nossa classe social, pelo nosso, da onde a gente veio. O pessoal fala, tá, você vai fazer isso mesmo? Eu falo, eu vou porque nós precisamos ter ser representante da nossa etnia lá na lei. A gente tem que ter esse olhar. E a mulher também, como a parte das mães atípicas, eu falei assim, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um vereador para representar e defender e lutar pelo melhor. Então, olha, é bacana saber que você também tem essa história aí. Eu quero conhecer mais sobre a sua vitória aí como doméstica. Hoje é escritora, é formada, tem uma filha. Então eu imagino a sua luta. Não sei se você tinha um companheiro do seu lado para te ajudar, que a maioria não tem, viu? Não tem, eles abandonam. A maioria. Eles abandonam. Mas o homem é fraco, vocês sabiam? É covarde, não é fraco. Não, é covarde. fraco. Não é covarde, É fraco. Aí hoje eu quero soltar meu coração. Ele não é fraco, ele é covarde. Não, é fraco. Quer emprestar o É problema de fraco. preço. A mulher é forte. A mulher, ela tem o sexto sentido apurado. Eu falo que o homem, ele é fraco porque numa situação dessa, alguns, né, a maioria eu acho, não é por maldade, é porque ele não aguenta ver aquela situação. É maldade. É maldade, você Ah. acha? Meu Deus do É que céu, ele é não homem, quero tá com bondade defender. no coração. Quer defender a classe masculina, mas aí não. Quero Dá não. pra te ajudar nesse aspecto, não. Podemos ajudar em outro, vamos valorizar os homens. Ai, Mas meu Deus do nesse daí, céu. não dá. Mas tem homens que, por isso que eu falo que alguns são mais fortes. Eu conheci um pai que ele tem 3 filhos, os 3 são autistas. Foi a segunda família que eu conheci. A diferença é que ele tem uma condição dele poder, a profissão, a formação dele, ele conseguia trabalhar home office. E a mãe, né, era professora, conseguia lecionar um período e o outro período ficava com ele.
para ele poder também exercer a profissão dele. Então eles tiveram, né, Deus deu essa condição para eles. Mas assim, ele tinha 3 filhos autistas. E eu fiz até um programa, Conexão Aberta com ele e com a mãe também, outra mãe atípica, tá aí no nosso canal aí no YouTube, aonde ele fala uma coisa, ele me ensinou e me deu uma ideia, que é o que eu quero um dia, e vou lutar para isso acontecer, que ele falou: Reinaldo, eu estudei, eu fui pro Canadá ver como que funciona essa questão das crianças e das mães lá. Elas têm o direito delas deixarem o filho, mas é claro, os filhos, eles têm esse atendimento já constante, né? Então a mãe, o dia, ela deixa a criança lá de manhã, por exemplo, e vai para um salão de beleza. Vai se cuidar da beleza. Ela deixa a criança lá para ir no médico, deixa até para ir no cinema com o marido. Então, ele falando isso, eu falei, poxa, a gente poderia pensar numa casa, né, num local onde você possa, o seu filho já está fora enturmado com aqueles atendentes, com aqueles profissionais, né, multiprofissionais ali, para poder deixar o seu filho lá por 1, 2, 5 horas e você também viver. Porque a grande dificuldade que eu vi nas mães que eu acompanhei, principalmente é a saúde mental delas, né? Porque já a maioria realmente dos pais deixam elas sozinhas. Elas já têm que encarar aquilo, elas têm que enfrentar essa dificuldade que o poder público não acolhe tão como deveria, né? Já existe a discriminação. Nós sabemos o que é isso aqui. Muito bem, né? O que é discriminação, e ainda principalmente você já tem uma classe social difícil, né? Tem que pedir muita coisa. Então, quer dizer... Reinaldo, você tem sorte que é negro e homem. Nós somos negros e mulheres, a discriminação é dobrada, viu? eu imagino. Porque a carga de ser mulher é muito pesada, né? Eu imagino. Por isso que eu falo que vocês são além do normal, né? Deus colocou todas as forças, acho que nas mulheres. Que o homem é covarde. Assim que você fala, homem é covarde e tal, mas... Igual que vocês falam, mas eu falo que o homem, ele é fraco. Ele é fraco, ele não aguenta pressão. Por isso que Deus, Jesus, pôs o melhor dom na mulher, que é gerar vida. O homem não tem condição de gerar uma vida. Psicologicamente, ele não tem essa força. Porque você imagina você gerar um outro ser dentro de você. Possível você, provavelmente você vai sentir uma dor, vai sentir... O homem não aguenta dor, o homem não aguenta uma pressão. A mulher, imagina um homem gerando um filho, sabendo que ele vai depender de você um bom tempo da sua vida. Não, ele não aguenta nem ficar do lado para dar o apoio. Então, o homem, eu falo que é fraco, viu, doutor? Aline, o que é ser uma mãe solo? É difícil. Primeira vez que eu experimentei ser mãe solo foi com 25 anos, com meu filho Murilo, que hoje tem 19, é um jovem negro, periférico, na região do Parque Regina, zona sul de São Paulo, próximo ao Capão, uma das regiões que na década de 80 e 90 eram as mais perigosas. Então, o primeiro abandono foi do pai, né? Criei ele sozinha, com um salário de faxineira, e tinha que levar ele para estudar. O mais velho eu levava para a universidade, levava para as feiras também, que já fazia, e também nos shows também ele cuidava das malas das meninas e ganhava as moedinhas dele. Então, o filho dela O mais velho. já estudava, fazia faculdade desde criança, Sim, trabalhava cuidando das malas sim. e sambava. Olha que beleza. A criança era uma criança prodígio. Ele tocava no projeto social do Vai Vai, tocava tamborim, e aí eu coloquei ele no projeto social também na comunidade, que é a AMES. Ele tocou dos 8 aos 17 violoncelo. Já tocou na Sala São Paulo. Nossa, bacana. Eu sou, Difícil. sempre fui atrás de projetos sociais, que eu sempre tenho certeza que projetos sociais pode mudar a comunidade, e mudou a realidade do meu filho. Ele só saiu porque ele começou a trabalhar, então você teve que, né, sobreviver, entre aspas. O Malik, eu tive relacionamento de 2 anos com o pai dele, e aí eu fui lá realizar o sonho do pai de ser pai, né, o primeiro filho dele.
E aí a gente tudo combinamos. E aí o sofrimento que eu tive no do Murilo, que era hospital público, que eu sofri muito naquela época, eu não quis pro Malik. Então, já tinha o convênio do trabalho, né, que eu trabalhava. E aí já tinha iniciado como professora, estava grávida. Minha primeira sala de aula foi em 2019 com o Malik já na barriga. E aí eu lembro até hoje, que é o Arthur, que ele era autista, nível 3 do suporte, mas a família não aceitava. E aí ele era muito agressivo, gritava, usava fralda já com 4 anos. Então eu tive que ensinar as crianças a cuidar dele. E o Malik na minha barriga. O Malik eu soube com 12 semanas que ele era síndrome de Down, que eu fui fazer o exame e constou que ele poderia ser síndrome de Down. O meu obstetra, ele falou que eu poderia tirar, caso fosse, mas eu tinha que fazer o exame, que esse exame tinha que tirar o líquido da placenta para saber se era Down ou não. Só que se eu fizesse isso, iria interromper a gestação. E aí eu falei, não vou fazer isso. Se for Down ou não, vou amar da mesma forma. E aí a gente já começou a relação já começou a ficar fria após isso, mas ele ficou lá presente nos exames, tudo para constar. E aí quando o Malik nasceu, com 38 semanas, já estava sentindo as dores, eu estava passando um rejunte nos azulejos que o pedreiro tinha colocado. E eu grávida lá subindo. Passando no rejunte. E sentindo as contrações. Aí eu falei, agora eu acho que vai. Aí quando chegou lá, já colocaram para internar, ele estava virado, aí teve que fazer cesárea. E aí sim, ele era Down, aí ficou internado porque ele não conseguia respirar, teve toda a complicação. Eu acho que esse foi o primeiro choque que eu tive como mãe atípica, porque é ruim você sendo mãe, você ser separado do seu filho, você não saber se ele está bem ou não. Se ele saber se ele está bem ou não. Essa foi a minha primeira dificuldade. E aí eu tive que amamentar, só que não tinha leite, por conta de todo o sofrimento que passei. E aí eu fiquei na ordenha tentando tirar o leite, e aí a médica, né, a pediatra, junto com a psicóloga, foi e falou que ele tinha as características de Down, tal, que ele iria ficar internado 15 dias e ia sair o laudo. Foi ali que eu descobri esse negócio de laudo, e é laudo para cá, laudo para cá. Então eu quebrei a minha licença maternidade, porque eu tinha que ir atrás de todos os tratamentos do Malik. Aí, quando a gente voltou para casa, que o Malik voltou, eu tinha começado a amamentar, que eu fiquei na ordenha das 10 da manhã até as 18, até sair leite. Isso também foi um sofrimento. E aí, o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava, que eu estava de licença maternidade, perdeu o convênio da prefeitura. Aí eu perdi 9 anos de empresa, com uma criança atípica e sem emprego, sem nada. Perdemos todos os direitos. Até hoje, não recebemos. 350 famílias ficaram sem receber os seus direitos. E aí eu tive que procurar trabalho com o Malik. E aí eu consegui antes da pandemia, fui registrada como professora. Consegui antes da pandemia, e veio a pandemia. E aí eu tive que desenvolver as habilidades do Malik na pandemia sem o tratamento. Aí eu tive que fazer o curso online com fonoterapeuta ocupacional, fisioterapeuta, adaptar toda a minha casa com cano de PVC e alguns materiais recicláveis para poder desenvolver ele. E aí eu vi também que aí a gente começou a se distanciar, porque eu queria o tratamento, o pai dele não aceitava muito, e aí eu fui correndo atrás do Dr. Zan, fiquei sabendo do Dr. Zan, que é especialista em síndrome de Down, e aí eu fui na página dele, fui ver uma consulta, era R$2.000 uma hora. Eu falei, como eu vou ter esse dinheiro?
E aí eu não podia receber o LOA porque eu tinha o salário de Ah. professora. LOAS não dá acesso para aquela que precisa. Não tem condições de pagar a consulta. Tá vendo a dificuldade? É bastante. Eu não É tinha, muito. eu não tinha como a clínica, uma clínica para desenvolver as habilidades, desenvolver uma criança atípica é no mínimo R$ 2.000 por mês. Então, eu sem receber o LOAS, só que aí eu tinha que pagar toda a minha rede de apoio era paga. Pagar uma pessoa para olhar o Malik, pagar uma pessoa para levar o Malik nos tratamentos, porque eu estava trabalhando, eu não tinha licença maternidade. Eu tive que pagar uma pessoa para levar ele nos tratamentos, nas terapias, e pagar outra pessoa para levar eles nas consultas médicas. E aí, quando estava fazendo as aulas online, os videoaulas, na pandemia, eu conseguia fazer tudo isso. Mas toda a rede de saúde tinha parado tudo. Algumas clínicas ainda estavam funcionando e eu tive toda essa dificuldade. E aí eu briguei, fui lá no posto, porque na minha vez era o posto que mandava você para ir para a PAI. Então, e o Malik foi para a lista de espera da PAI. Na época já tinha mudado, já era João Clemente. E aí fomos para essa lista e ele tinha que fazer todo o exame. Aí me mandaram para a Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste para fazer todos os exames. E eu fui atrás desses exames. As meninas que eu pagava também foram. E até. Aline, só te cortando, quantos anos levaram para você conseguir pro seu filho essa assistência? Com 3 anos. 3 anos. Aí eu conheci, com 1 ano e 5 meses, eu conheci o Instituto APAE, que é um instituto que me ajudou muito, que me conectou com a Cessa, que é a fono, a terapeuta ocupacional, e a fisioterapeuta, que desenvolve o Malik desde que ele tinha 6 meses. Eu pedi, pelo amor de Deus, uma bolsa, não tinha condições de... Eu sempre fui dessa de não ter vergonha de pedir. E aí eles me deixaram fazer o tratamento dele, e aí ele, desde pequeno, fazia tratamento nesse lugar, só que a única condição é que ele não podia faltar. Só que síndrome de Down, eles têm a saúde muito delicada, né? A sorte que elas tinham empatia, então era só levar a receita ou algum comprovante que ele estava ruim, que aí não perdia a vaga. A PAI, ela é muito boa, a PAI do centro. Só que a PAI da comunidade é aquela genérica. Ela tem de 10, 15 crianças, uma profissional. Então, a fono atendia 10 crianças ao mesmo tempo. A fisioterapeuta, 10 crianças. Como que você... Então, eu como Só te professora... cortando, então, a PAI da região central é uma coisa e na periferia é outra. Isso. Vamos ser mais práticos assim para as pessoas entenderem. Isso. Tem essa diferenciação. Tem. E Ah, muito. tá vendo, Renato? Cada pai é de acordo com o dirigente. Não, sim, mas assim, não estamos falando de dirigente, nós estamos falando de aplicação. Então, Então, o na dirigente cidade aplica. é uma coisa que tá todo mundo vendo, na periferia que ninguém vê é outra forma. Isso porque a João Clemente, praticamente, ela tem a parte particular. A parte particular da João Clemente, que é paga, ela tem aquela assistência para o filho. Funciona bem, é isso, né? Funciona bem. A já pública, que é essas instituições das comunidades, da periferia, já é todo mundo junto. Ah. Eu, como professora, que é minha sala 30, 35, com 5 atípicos, eu sei que não funciona em grupo. O desenvolvimento tem que ser pessoal, particular. E aí essa instituição fez todo esse diferencial no desenvolvimento do Malik, porque atendia só ele, na hora dele, 1 hora cada. Quantos anos tem o Malik hoje? Hoje ele tem 5. O Malik, ele tem laudo que ele é surdo do ouvido direito, ele tem problema surdez, acho que 57% do ouvido direito não funciona, 22% do esquerdo. Então, essa fono, ela desenvolveu ele, também ensinou Libras. Então, ele sabe alguma coisa de Libras, ele é muito esperto, porque eu não coloquei... Eu falei assim, como eu já tive crianças atípicas, estudei também sobre... Eu sei desenvolver todas as habilidades, todos os meus alunos atípicos, eu consegui desenvolver todas as habilidades dele. O que eu acho interessante é que a gente tem que descobrir qual é a habilidade da nossa criança atípica.
O do Malik, eu descobri que é a musicalização. Ele desenvolve muito com a música. Então, eu usei esse material todinho ao meu favor. Sim. Então, tudo que ele aprendeu já é desfraudado. Ele fala 3 línguas. Ele é jongueiro, o pai dele é do jongo, então ele já é da música. Então, eu levo ele no vai-vai desde pequeno. Então, o pessoal deixa ele livre e ele fica no palco cantando, porque é música para ele. Então, na ele já verdade, para ele ter um desenvolvimento melhor, foi através da música. Isso. Qual o recado que você deixa aí para essas mães, Aline, que tem um filho atípico? Eu sei que não é fácil, é muito difícil ser mãe atípica, mãe solo atípica pior ainda. Eu tive que fazer a escolha entre a relação e desenvolver meu filho, e eu fiz a melhor escolha, que meu filho hoje anda, fala. Eu fico triste porque eu escutei de uma profissional que é pediatra, que falou que se eu não desenvolvesse meu filho, ele só ia mexer os olhos, Então, a gente escutar isso de um profissional, eu acho que eu fiz isso, desenvolver a habilidade do meu filho, eu peguei essa energia para desenvolver a habilidade do meu filho, para o meu filho chegar nessa... Ela também falou que ele só ia andar com 10 anos, que a maioria anda. Se você não desenvolver, não vai andar mesmo. Se não tiver uma ajuda, Isso. não Nossa, vai não fazer. pode. Que pena que não pode falar o nome dela, né? Pra Sim, ninguém ir, né? Isso. Com 3 anos, eu lembro que eu entrei na sala dela, aí ela falou, mas cadê o Malik? Tá vindo com o irmão? Eu falei assim, não, o Malik tá vindo sozinho. E quando o Malik veio andando, ela se espantou. Aí eu falei para ela que a gente não pode duvidar da capacidade das pessoas. A gente não pode rotular. O Malik, ele veio para ele mudar a geração dele, que a geração futura dele, ele vai ser um ativista, vai ser porque ele está nos lugares que ele tem que estar, que é na cultura dele, que é o jongo, que é a capoeira, ele faz capoeira, o samba, ele é sambista, ele dança samba rock. Então, 5 aninhos, com 5 já. aninhos. Olha aí. Então, ele... Beleza, hein? Tudo Muito bom. é a musicalização. E você apresentar a cultura. Apresentei tanto para eles quanto os meus alunos atípicos. É muito gratificante. Eu falo como pedagoga. E é importante você saber aonde está a habilidade que aquela criança atípica tem. A gente descobrindo aonde está aquela habilidade é mais importante para desenvolver. Focar, né? Focar nela e desenvolvê-la. Hoje eu não estou mais em sala de aula, eu faço parte da Rede Abraço. O que é a Rede Abraço? É uma rede de mães atípicas, uma ONG de mães atípicas que a gente uma ajuda a outra. Essa Rede Abraço, eu atendo 4 famílias na comunidade, que é o extremo da Sul, que é Guarapiranga, Parque Arariba, onde as regiões próximas. Eu atendo a Karine, que ela é autista. Eu atendo a Manu, que ela é paralisia cerebral e autista também. Atendo também o Matheus, que é autista nível 3 de suporte, ele também não sai de casa, a mãe dele também não sai de casa. Então, eu vou lá e vejo, analiso, vejo a habilidade deles. Hoje eles fazem pano de prato, faz tela, faz bolsa, ecobag, cada desenho lindo que eles fazem. E aí, como empreendedora, eu vendo onde que eu vou, o trabalho dessas crianças deficientes, né? Eles são jovens, tem 20, a Mica é síndrome de Down, tem 25 anos. Nossa, a maioria tem adulto. 23 a 25 anos. Porque são a fase que, assim, ela sabe, a gente tem somos assistidas até uma certa idade. Aí você chega na parte da adolescência e adulta. Você é abandonado. Já é abandonado pelo Estado, pelo que aí você vai ter pouco suporte, na verdade, né? E aí que é onde que você tem que ter mais suporte, porque as pessoas, eles estão grandes, eles têm as crises deles, eles têm as necessidades dele, e era aí que as famílias tinham que ser acolhidas. Ô, Paula, falando dessa falta de acolhimento, o que você poderia falar sobre essa falta de acolhimento, num geral, sobre essa situação das crianças já em graus de idade mais avançada? O que você poderia falar sobre isso? Bom, primeiro, antes de falar sobre isso, parabéns por você ter força de querer desenvolver o seu filho, porque tem
famílias que, infelizmente, são negacionistas. Não aceitam, a criança não desenvolve. Então, isso que você fez é inspiração. Inspiração, fantástico. Já quero fazer palestra com você, já estou enlouquecida. Vamos lá. A questão das crianças, elas têm a educação inclusiva, nós falamos no outro programa sobre a questão da educação inclusiva, que é essa fase aí desde os 6 anos até os 14. Muitas famílias desistem da criança continuar na escola, porque a escola regular realmente não dá nenhum apoio. Sim. Né? O que eu falo para as mães, após fazer 18 anos, eles têm capacidade total. Então, assim, os meus clientes são classe Z a A. O A, ele vai se preocupar com os bens. Por quê? Porque ele tem capacidade total, de acordo com o Código Civil. Sim. Então, normalmente, essa classe social que eles têm bens, a gente direciona para uma outra parte, que aí a gente fala de interdição. Aí é uma outra situação. Quando a família, ela entende, como você entende, que a criança, que o adolescente, ele tem que continuar tendo a vida dele, que eu tenho uns clientes que eles têm o grupo deles, e aí as mães também incentivam deles irem para o shopping, deles irem ao teatro, deles fazerem, normalmente, sempre alguma coisa artística, normal, né? né? Mas só que eles são fechados, eles são panelinha, viu? Mas é uma vida Eles normal. são panelinhas, é o grupinho deles. Namoram, tudo certinho, a família dá o amparo. E aí, o que acontece? Eu tenho uma que ela pinta. Então, eu tenho um quadro no escritório que ela pintou e ela trabalha no hospital e ela também pinta. Eu tenho uma outra que é bailarina. Elas têm 30, 31. Mas isso é porque a família, ela tem um apoio, ela entende, desenvolve, né? E fala assim, vai, eu tô aqui. Agora, em compensação, eu tenho uma que também tem uma situação financeira estável e que o rapaz não atravessa a rua sozinho. Mas, assim, então, é muito a criança, porque o Estado, assim, ó, veja bem. Então, mas é essa parte que eu quero ouvir. Então. O Estado, o que ele faz, essa parte que eu quero ouvir. Então, depois da educação inclusiva... Então, depois da educação inclusiva, não tem. Então é isso que eu queria ouvir. Depois da educação inclusiva, não existe qualquer legislação. Não tem. Era essa parte que eu queria. Não tem. Então não existe legislação. Não existe. Então, na verdade... Na verdade, os pais, eles se prevalecem, se protegem, na verdade, como eu falei. Vamos fazer... Tem uma... Olha só. Vou falar uma coisa, você falou isso... Assim, mas a gente tá falando para quem tem condições. A minha pergunta... Para quem não tem. É num geral. Então, as pessoas que não têm condições, se não tá nessa legislação inclusiva, ela está fora. Ela está fora. Então é se a família não tem, porque às vezes a família também, ela não sabe, ela não detém informação, ela não detém cultura. Ela buscou como Sim, aprender mas e poder na idade passar. dos filhos dela, tem, que é um pequeno tem. Sim, mas aí eu já peguei sempre vai ter o apoio. Sim, mas eu já peguei porque nessa parte quando é grande, né? Não tem. Não é grande, é relativamente incapaz, né? Passou dos 14 até os 18 e ainda tem esse daí para sempre vai estar jogado. Não tem. Então, não tem legislação, ele tá jogado. É sobre isso. Não tem. E aí é só a família que realmente fica corre sozinha atrás e que vai... E assim, tem as associações, né? Não, tem algumas ONGs, associações que, de novo, não tem Estado, nada a ver com o Estado. Então, mas o Estado em si não dá nenhuma legislação, não dá nenhum amparo legal e jurídico. Não, o Estado não dá. E eu vou falar uma coisa que é experiência própria. Nunca consegui esse LOAS. O LOAS, ele ia complementar... Porque, como a mãe solo, um salário de professora, tem que pagar 2.000 numa empresa, na ONG. Para poder seu filho ter um futuro melhor. Aí tem que pagar esse tratamento, aí tem que pagar outra clínica, porque a pai não faz aquele conjunto. Faz aquela junção, isso, né? E aí eu tenho que pagar a outra pessoa para levar. O LOAS já ia me ajudar nesse suporte. Aí depois eu saio do LOAS e viro MEI. Aí eu não recebo porque eu sou MEI. Porque é MEI. Reinaldo, olha aí, ó. Olha o imbróglio todo, Reinaldo. Então, ó, vai ficar aí uma interrogação para você. Nós estamos finalizando. Vai ficar uma interrogação para você diante dessa problemática. Você já viu que mãe solo é difícil. Mas agora, você vê que tem uma lacuna aí na lei. Tá? Tem um buraco, né? Uma lacuna é um buraco. Quando a criança passa dos 14 anos... ela não tem mais esse subsídio de... Quando eu digo subsídio, não é nem financeiro, que já não tem, né? Ela não tem o apoio da legislação. Ela vai continuar com deficiência mental, com enfermidade pro resto da vida,
Sim. Sem apoio nenhum. Então, quando você for pensar agora numa lei, mesmo para o seu município, pensa nessas crianças. Não, a gente tem Nessas estudado crianças bastante. adolescentes, né? Na verdade, é que não tem legislação própria. Eu tenho estudado bastante isso, né? E lido muito nesse caminho, porque assim, o que vocês estão me dizendo, eu estou com bastante atenção aqui, e enxergando o nosso universo a nível de país, né? A nível de país. Sim. Porque nós que somos da periferia, gente que é de comunidade mais carente, a gente sabe a dor lá, como que é essa dor dessas mães atípicas solo, de outras mães até com companheiro, com rendimentos aí familiar aí de R$1.000, R$1.500 por mês, né? Que não atinge ali, e aí tem essa dificuldade. Então nós sabemos de tudo isso aí e entendemos a necessidade. Então o que nós temos que parar e começar a pensar, né? Levar também o conhecimento para um debate para dentro da comunidade, falar assim, gente, nós precisamos se unir, porque a base da pirâmide que somos nós temos condição de realmente colocar umas pessoas sérias para ver essa questão da legislação a nível Brasil, né? A nível de que tenha esse olhar, que tenha esse coração para ver tanto as mães atípicas, solo, como não, como outras áreas da sociedade cultural que você falou, Aline. Você imagina, a parte da música é excelente. Ontem eu tive uma reunião e conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, eu sou professor, sou pedagogo, tal, dou aula e tem, para ele ter um aumento no salário, ele faz algumas pós. Tem uma questão lá de cargos e salário. E ele fez da música. Ele é um professor numa atividade, fez da música. E o órgão municipal não aceitou aquele curso, aquele pós, porque foi para música. E ele justificou para mim o porquê. Sabe? Ele falou, não, Reinaldo, não é a minha área de atuação, mas a música lá no bairro tal, ele me falou o nome do bairro, e eu conheço. E transforma. Lá, o nosso jovem, ele quer a música, porque é da música que ele consegue refletir, expressar aquele desejo. Então, como eu até fui falar lá com o nosso presidente Tomate, eu falei, Tomate, Cajamar, nós não temos essa cultura nossa aqui. Então eu quero vir com uma escolinha, sabe? Pra gente inicializar ali, mesmo uma escolinha de escola de samba. Essas coisas pra gente buscar essas pessoas. É um resgate, na Resgatar, verdade. mas né? nós precisamos, como sociedade, nós aqui temos que fazer mais essas podcasts, lives, Reinaldo, fazer você até principalmente, presencial. que você é um vereador parlamentar, você tem que começar Vamos começar. repensar em alguma coisa que possa ajudar na melhoria dessas pessoas que têm essa necessidade. Não, nós precisamos. Isso é uma questão de luta, de foco nosso. E é claro. Ninguém faz nada sozinho. Né? Não, Sim. não. Já Mas faz nós isso. temos que buscar Mas já tem que começar a isso. ter ideia e Temos. buscar parceiros para E isso. não é só isso, mesmo que seja município, começa a se transformar em modelo. Sim. Porque a gente começa degrau por degrau. Pequeno. Então, É, mesmo que seja formiguinha. pequeno, isso vai transformando as vidas da sociedade Sim. e depois começa a se tornar modelo. Sim. Porque aí é um outro programa, né? É um outro hoje programa, o nosso porque é Conexão muito- Aberta vai encerrar com uma interrogação. Sim. Para você, viu, Reinaldo? A Vamos interrogação é para Pra você. mim, vamos lá. Você, no próximo programa, Sim. você vai ter que trazer aqui alguma ideia para nós de como nós vamos tentar transformar essa sociedade negativa, né? Negacionista, né? Que tá vendo o problema e fingir que não. Eu falo isso que a Aline passou aqui, que você deve ter contato, né? Você falou classe F lá, Z. Uma classe excluída. Muitas vezes o próprio vizinho não te dá uma cobertura, uma assistência. Ninguém própria ajuda. família. A família não também. ajuda. Na É. verdade, é É, mais também. fácil o vizinho do que a Do que a família. própria É família. mais fácil o vizinho. Mas olha, ajudar. nosso tempo já Verdade. deu. Infelizmente é um assunto apaixonante, mas nosso tempo já deu. Paula, mais uma vez, muito obrigado por estar Obrigada. aqui conosco. Aline, É. muito obrigado. Reinaldo, agora a missão é árdua, viu? Vai mas ter que estamos trazer junto. alguma coisa. Então, obrigado Tamo por junto. sempre Eu que agradeço, viu? estarmos juntos. Eu E que você agradeço. abraça nossas ideias. Porque, na verdade, você não é vereador por acaso, que você vai fazer a mudança. Eu já te falei isso. A história de Essa alguma coisa vai ter que doutora- mudar. essa doutora, ela É. fica- Fazer a mudança, gente, como é difícil, mas a gente tá aqui, eu acho que Deus não dá nada como
para você, né, Aline, que buscou. Deus não dá nenhum fardo que você não vai romper alguma barreira. Então nós já Verdade. rompemos uma boa parte. Agora a gente tem outras missões, que é ajudar as outras famílias a enxergar essa força que a mulher tem. Sim. Que eu falei que vocês têm uma força que deve ser falada, deve ser discutida, para outras mães enxergar e falar, eu posso. Porque todos nós podemos, né? Eu conheci um amigo nosso em comum, e nós batemos papo lá no outro programa, e antes disso, que ele falou assim, nós temos pessoas antes de nós, que Nossos fez a gente ancestrais. chegar aqui, que muitas vezes a gente tem resposta que nós não sabemos o porquê. E ele me fez enxergar isso, que tinha resposta, meninas, que eu não sabia. Ô, Reinaldo, como que você chegou, como que você encara um problema diferente, talvez até de uma maioria? E ele me abriu um coração, meu coração hoje é diferente. Eu entendo algumas coisas que passou na minha vida e Sim. passa até hoje. Fala, poxa, mas por que de repente vem um negócio assim? Então são os nossos ancestrais que vêm junto conosco e tá junto com a gente, e nós temos que passar isso adiante. Falou, ó, essa minha força, ela vem de lá e nós temos que buscar. Então eu tenho que até mandar um abraço, um beijo lá pro nosso... Eu sempre falo, Amigo. somos 4.094 ancestrais, pessoas que vieram antes de mim, contando com a linhagem, a minha linhagem toda. E a gente veio mudar para a geração futura, né? Daqui 100 anos, as pessoas vão lembrar de nós, desse debate. Eu não sei Com ainda certeza. quantos antes de mim, não. Com certeza. Eu também tô pensando a Mas mesma você coisa. sabe disso, mas ela fez um estudo e ela vai contar pra gente na hora que terminar o programa. Você tá falando isso, eu falei, meu, Ela vai sabe contar o esse que é estudo pra exato. nós. Nós vamos encerrar o Conexão Aberta de uma forma vitoriosa, agradecendo a nossa ancestralidade, já que o Reinaldo falou isso, por Sim, estarmos aqui, agradeço podemos muito, chegar aqui. viu? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.